Queremos desejar a todos as boas-vindas, a todos e a todas. Muito obrigado pela presença e mais uma atividade do Instituto Observatório Social, o Pesquisa e Ação Sindical. Vocês perceberam aí que o formato aqui do local está um pouco diferente? Eu queria dizer que nós estamos aqui inspirados nos gregos que no passado faziam simpósios. Segundo o Brian, né, nosso historiador, estava dizendo que a palavra simpósio significa exatamente isso para eles. Eles se reuniam para falar sobre tudo, política, e tomavam vinho e conversavam. Falta só o vinho aí, eu não sei se... eu não sei, precisamos ver com o nosso tesoureiro se à tarde... Mas no mínimo uma cerveja alguém vai pedir à tarde, porque sentar numa mesa, brasileiro em mesa, final de tarde, ter essa inspiração. Mas queremos desejar as boas-vindas. Nós estamos realizando o nosso 8º Seminário de Pesquisa e Ação Sindical. O público aqui presente, pelo que nós verificamos nas inscrições, grande parte são parceiros nossos, parceiros históricos, movimento sindical, mas também temos outras entidades, temos universidades, temos redes de diversos tipos. E, então, sejam muito bem-vindos. Na história do Observatório, vários temas foram tratados nesse Pesquisa e Ação. A gente tenta, com esse evento, sintetizar um pouco aquilo que foi pesquisado durante o ano. Temas que têm relação com a missão que o Observatório desenvolve nesses 11 anos, na verdade. Né? Todos aqui, de certa forma, a maioria tem uma parceria, mas para aqueles que ainda não ouviram falar ou não participaram de eventos do Observatório, o Observatório tem como missão principal estudar, pesquisar o comportamento social, trabalhista e ambiental de empresas no Brasil e agora também na América Latina, de forma a verificar se os direitos fundamentais, em que medida que os direitos fundamentais dos trabalhadores estão sendo cumpridos ou não. Né? Então, essa é a missão principal. Então, por isso que os temas não poderia ser diferente, tem tudo a ver, né, com esse temário principal. Se vocês verificarem no folder que foi distribuído, né, nós desenvolvemos essa atividade desde 2001. Então, vejam, em 2001, nós tivemos como tema promoção dos direitos fundamentais dos trabalhadores e proteção ao meio ambiente. Depois, lá em 2002, redes sindicais e organização local de trabalho nas empresas multinacionais, que é diferente do tema de hoje. Né? No decorrer desses 2 dias, nós vamos perceber que, na verdade, nós vamos tratar desse tema também, mas mais para conhecer um pouco a gestão dessas redes, os problemas, os sucessos, enfim, tudo aquilo que vai nos ajudar, ajudar todos que estão aqui a conduzir, a trabalhar com as suas redes, seja elas quais forem. Né? Em 2003, sindicalismo e responsabilidade social de empresas. Em 2004, sindicatos multinacionais e a globalização da economia. Em 2005, investimentos diretos na América Latina, desafios sindicais e a globalização. Em 2006, o movimento de responsabilidade social nas empresas hoje. E o ano passado, nós comemorávamos os 10 anos do Observatório. Então, nós tivemos como tema perspectivas no mundo do trabalho, os 10 anos do Observatório Social. E esse ano, redes e serviços dos movimentos sociais e da ação sindical. Bom, nesses 2 dias vamos aprofundar bastante esse tema. E tenho certeza que todos aqui terão contribuições importantíssimas para fornecer aqui nesses debates. E para a gente iniciar o nosso seminário, eu queria convidar aqui algumas pessoas que alguns são parceiros, outros dirigentes, outros antigos dirigentes, para fazer uma saudação a todos nós. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar aqui não para a mesa, mas para a cadeira, o presidente da CUT e também presidente do Observatório Social, o Arthur Henrique.
E também quero convidar para assumir aqui o seu posto o Kjeld Jacobs, que foi o presidente do Observatório Social, inclusive desde sua criação, na época que era secretário de Relações Internacionais da CUT, hoje é consultor do Observatório Social. Então, Kjeld. Também gostaríamos de contar com a presença aqui na frente de um parceiro bastante importante para o Observatório Social, que inclusive apoia esse evento, né, que é a FNV, e está presente aqui o consultor da FNV, o Patrício Samborino. E também um outro parceiro nosso que sempre esteve conosco nos Pesquisa e Ação Sindical, que é a FLC, o Centro de Solidariedade, o Brian Finnegan. Depois ele pode falar um pouco mais sobre a questão do simpósio lá dos gregos, viu? Que é ele que é o autor, então, para explicação desse cenário. Depois a Regina que vai contar um pouco, né, Regina? Por conta dessa dinâmica aqui, essa nova dinâmica. Também, nós vamos aí durante o evento registrar a presença de várias pessoas, mas queremos registrar também a presença de um parceiro nosso de todas as horas, né, que é a Fundação Frederic Ebert. Está aqui o Johan, que está aqui em algum lugar, e a Valdeli. Então, obrigado pela presença de todos aqui. Nosso diretor financeiro, que depois vai, né, verificar se vamos cumprir ou não, né, essa tradição. Está ali o Valer, tá certo? O Valerelli, que é da Contrax, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços. Como vocês viram, a cerveja já está garantida. Então eu vou passar imediatamente aí o microfone para o Brian. Brian, por favor, você já inicia então com a sua saudação. Bom, obrigado a todos e todas. Primeiro, quero dizer parabéns para o Observatório colocar na mesa o tema do debate sobre as redes, pesquisa, ação sindical e social, porque acho que é super importante questionar um pouco ou tentar melhorar uma coisa, uma tática, estratégia que estamos sempre, cada vez mais, usando as redes. E acho que é importante analisar e ter um pouco de teoria e não somente repetir as coisas sem questionar o sucesso do que estamos fazendo para confrontar a globalização empresarial. Acho que seria uma preguiça intelectual não fazer alguma coisa como este encontro para compartilhar e questionar o modelo das redes. Meus comentários, provavelmente durante hoje e também amanhã, quando vou falar sobre o tema Gerdau, vai ser, óbvio, um pouco diferentes, porque eu represento uma organização de outro país, é outra realidade e outro modelo sindical. E também, nossas organizações, temos muitas práticas de pesquisa, mas eu acho que temos uma tradição diferente que os países europeus. Acho que a maioria das vezes, nossas organizações, estamos falando das campanhas de sindicalização, OLT, como falou o Dudu faz pouco, ou campanhas para fortalecer o poder, para negociar melhor com as empresas. Então, temos uma atitude, às vezes, pragmática demais, ou seja, o motivo para criar a rede deve ter um alvo fixo, e às vezes faltamos um debate quase teórico sobre o tema das redes. E por isso eu quero reconhecer esse esforço de não somente convidar as pessoas dos sindicatos, mas também, além dos sindicatos, ONGs, algumas pessoas das empresas ou universidades, para ter um intercâmbio mais diverso. Mas eu também quero reconhecer que o modelo nosso para as pesquisas e redes também tem uma vantagem de chegar a alguma coisa concreta em algum momento. E vou falar muito mais amanhã sobre isso da Gerdau, porque lá acho que nossos sindicatos e trabalhadores, cada vez quando estão aqui falando sobre o tema Gerdau ou qualquer outra parte, sempre falam que sem ter a rede, sem ter a solidariedade dos sindicatos da CUT e CNM, provavelmente o sindicato lá, Estados Unidos e Canadá,
nunca tuviese ganado el conflicto en contra de la empresa brasileña que llegó a los Estados Unidos y comenzó prácticas antisindicais, como muchas empresas pasan en los Estados Unidos, especialmente en los estados del sur. Entonces, tenemos modelos diferentes, tenemos cosas que nunca vamos a hacer al mismo jeito, mas es importante ese intercambio de estrategias y pensar un poco sobre la teoría de las redes y no dejar la cosa en la práctica sin crítica. Amanhã vou falar mais sobre o tema Jordão, não vou falar mais agora. Isso só para deixar um pouco algumas perguntas que eu tenho sobre as redes, porque como falei, temos redes, mas são diferentes lá. Do que estamos falando quando falamos das redes? Porque acho que é certo que cada rede é diferente, mas precisamos pensar em alguma teoria ou alguma forma de comparação entre eles. Mas o que acontece quando temos uma rede de uma empresa determinada? Porque nossa experiência principalmente é sobre uma empresa e a rede dos sindicatos de tal empresa. O que acontece com a cadeia produtiva quando somente estamos olhando os sindicatos de tal empresa? Eu sei que o Observatório Social tem muita experiência com as cadeias produtivas e também nossa forma de fazer campanha de sindicalização sempre estão olhando a cadeia produtiva e distributiva também e o mundo político, o mundo ao redor da empresa. O que acontece com as pessoas terceirizadas quando temos uma rede de sindicatos? Que muitas vezes os mesmos trabalhadores ou dirigentes não têm a tendência de incluir em sua própria visão do lugar de trabalho as pessoas terceirizadas. É uma rede parcial, então, muitas vezes. E o que acontece com as relações com a comunidade, com temas como meio ambiente? E, às vezes, nossas redes estão lá com os sindicatos já consolidados, sem fazer muitos esforços para abranger um pouco mais globalmente o tema. Então, eu tenho muitas perguntas e curiosidades, vou participar o máximo possível hoje e amanhã também, e obrigado outra vez por dar-me uma oportunidade de participar. Obrigado. Obrigado, Brian. Vamos ouvir agora, então, o Patrício Samborino, da FNV. Muito bom dia a todos e todas. Mi nombre es Patricio Samborino. Trabajo como consultor en América Latina para FNB. Para quienes no conocen, AFNB es la Federación Holandesa Sindical. Y la Federación Holandesa Sindical tiene un departamento de cooperación internacional. A gente trabalha para aquele departamento conhecido como AFNB Mundial. Estou acompanhando casi 4 años ao projeto CUT Multi. Y sin duda es un privilegio ser un convidado para este encuentro. Y gustaría de parabenizar a Observatorio y a CUT por la osadía de introducir el tema de redes, porque sí es una osadía falar no momento actual de redes, principalmente por la situación que está aconteciendo en el mundo. Y también una osadía porque estamos hablando no solo de una herramienta o un instrumento para compartir experiencias, sino una red puede ser transformada en un espacio social de poder, un espacio social que tiene poder de mudar realidades, es decir, o tema red puede ser introducido desde diferentes perspectivas. Entonces, parabenizo a Observatorio por introducir un tema tan complexo y necesario en el momento actual. A FNB vem apoyando estrategias muy parecidas a las redes sindicais. Por ejemplo, tenemos en la región a Red Lat. A Red Lat es la red de pesquisa del movimiento sindical que involucra a países de México, Colombia, ahora Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, a FNB acredita mucho en el tema de redes como una herramienta poderosa. Falo de poderosa porque no es solo para hacer pesquisas, no es solo para compartir experiencia. Es una herramienta poderosa porque va a intentar introducir temas chaves para el movimiento sindical en la región.
a partir de janeiro, aquela rede, conhecida como a Red Lat, vai começar um projeto de pesquisa sobre o investimento chinês na região. Vocês podem imaginar aquela informação, o poder que pode contribuir para o movimento sindical. Então, as redes são um instrumento importante, mas podem evoluir de um instrumento a um espaço de poder social. E acho que estes 2 dias vai ser um momento chave para compartilhar aquelas experiências. Além do trabalho que temos na região, na América Latina, temos outras redes na África e na Ásia. A FNB apoia muito projetos que envolvem a diferentes organizações sindicais através das redes. E temos experiências muito boas e também temos experiências muito ruins. Acho que este dia vai dar para compartilhar isso. Não todo tem sucesso, mas fazendo um balanço, achamos e acreditamos que o tema redes não pode ser deixado de lado. Tem que ser cada vez mais fortalecido e desenvolvido. Também gostaria de parabenizar a Dudu e ao Observatório por a ousadia de mudar a lógica de conformação da sala. Ele falava que baseou-se na cultura grega e tentou introduzir uma lógica de simpósio. Olhem que os gregos, na história, para construir conhecimento, utilizavam muito a lógica de ágora. Não sei se alguns de vocês escutaram. As ágoras eram os espaços de construção democrática. Mas depois isso foi, infelizmente, mudando e foram transformando-se as ágoras em arenas de luta, não? Agora o mundo é uma arena onde todos competimos, onde a competitividade é a base para a sobrevivência. Espero que este seja um bom exemplo de voltar às ágoras de construção democrática, de compartilhar experiências. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Patrício. Vamos ouvir então a saudação agora do Keld. Bom, queria também saudar todas as companheiras e companheiros aqui presentes, agradecer o convite por estar aqui compartilhando aqui da abertura, uma vez que já deixei a presidência do Observatório em junho do ano passado. Mas como eu não pude participar da pesquisação do ano passado, né, quando o Observatório comemorou 10 anos, estou tendo essa oportunidade agora, o que é, sem dúvida nenhuma, melhor, né? Comemorar 11 do que comemorar 10. Né? Então, é uma satisfação muito grande assistir, acompanhar a evolução desse trabalho iniciado lá em 1997 e também saudar essa mudança, ou seja, é um indício que foi importante eu sair para que as coisas pudessem começar a mudar e melhorar. E é sempre essa intenção das mudanças, né? Não só das pessoas, das direções, mas dos procedimentos também. Eu acho que o tema é extremamente feliz, embora alguns eventos como esse anteriormente tivesse tratado, de certa maneira, do tema redes, mas colocar isso como uma questão central a ser debatido, enquanto um instrumento de inovação e um instrumento de trabalho para o movimento sindical, eu creio que isso é uma novidade, né? E, nesse sentido, absolutamente feliz e correta essa opção de escolher esse tema para a pesquisa de ação, para o evento Pesquisa e Ação 2008. Na verdade, quando nós começamos as primeiras pesquisas, em 1997, finalzinho de 97, começo de 98, e aquelas que se seguiram logo depois, já ficou muito claro que simplesmente olhar para uma grande empresa, uma grande unidade fabril, não era suficiente para dar conta daquilo que nós buscávamos, que era verificar as condições de trabalho, de que maneira que a produção era efetuada e de que maneira eram ou não eram respeitados os direitos dos trabalhadores. Direitos esses, aqueles fundamentais, né, que nós tomamos como base da nossa pesquisa na ocasião.
né, o direito à liberdade sindical, à negociação coletiva, a não existência de trabalho infantil, trabalho escravo, a proibição de discriminação de qualquer espécie no mercado de trabalho, né? Saúde e segurança no trabalho, o tema da responsabilidade social empresarial que surgiu depois. Mas nós já verificamos naquela ocasião que era muito mais do que isso. Primeiro, porque muitas das empresas, mesmo olhando apenas o Brasil, possuem várias unidades. Então, você pensar numa das primeiras pesquisas que nós fizemos na Walmart, tínhamos poucos recursos, nós tivemos que optar qual seria o olhar que pudesse dar um quadro melhor. Então, nós tivemos que eleger apenas 3 unidades da Walmart no meio de dezenas que ela possuía pelo Brasil afora. E elas todas instaladas aqui no estado de São Paulo, também para facilitar a pesquisa, considerando que a Walmart não está presente apenas no estado de São Paulo. Depois começamos a perceber, bom, mas e os fornecedores? E os que eventualmente prestam serviço de vendas a determinadas empresas, né? Eu lembro disso porque uma das empresas que se seguiram, né, nessas pesquisas foi a Kibon. E a Kibon não é apenas, ela produz sorvete, mas ela tem fornecedores e tem gente que vende para ela. E você tem violações de direitos em toda essa situação, né? Então, aí começa a se perceber que esse tema rede é, de fato, importante. Que as empresas já estabeleceram as suas redes, né, inclusive internacionalmente. Se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir uma palestra do professor Gilberto Dupas, deve se lembrar que ele menciona, e ele mesmo reconhece que menciona toda hora, a história da velhinha de Taiwan que produz cadarço na sua casa, mas que ela está inserida numa grande rede, grande cadeia produtiva internacional, no caso a Nike, né? E, portanto, ela está inserida dessa maneira precária na globalização. Então, se queremos discutir empresas multinacionais, globalização, é absolutamente obrigatório tratar o tema redes. E, na ocasião, nós também percebemos que o nosso movimento sindical brasileiro estava absolutamente atrasado em relação a como lidar com isso. Aí, um bom exemplo é a própria Unilever, da qual, aliás, a Kibon faz parte. Que, assim como a maioria das empresas de alimentação, essas empresas vêm para os países em desenvolvimento, Brasil, Índia e outros, não trazendo novos recursos, montando novas fábricas, mas comprando as fábricas já existentes, eventualmente obsoletas ou antiquadas, ou empresas familiares que o dono morreu, os filhos estão brigando, vendendo patrimônio, aquele negócio todo. E essas grandes multinacionais, dessas empresas do setor de alimentação em particular, vêm e compram essas empresas muitas vezes apenas para ficar com a marca. A própria fábrica da Kibon, no Rio de Janeiro, assim que ela foi vendida para a Unilever, ela foi fechada. Aí eles fecharam a fábrica no Rio de Janeiro, ampliaram um pouco a fábrica de São Paulo e do Recife, com isso reduziram o número de trabalhadores e passaram a vender mais sorvete do que nunca tinham vendido, né? E, ao mesmo tempo, quem era trabalhador da Kibon, que tinha lá o seu sindicato dos trabalhadores em sorvetes e laticínios e não sei o que mais, passou a ser colega do Sindicato da Alimentação de Mogi Guaçu, porque a Unilever também comprou a Maizena, cuja fábrica no Brasil fica lá. Maizena, aquela que a gente costuma dizer, né, usar como provérbio, né, que algo é mais ortodoxo do que uma caixa de maizena, né, porque aquela caixinha amarela com os índiozinhos existe há quase um século, né? Enfim, e esses sindicatos não estavam se dando conta que, de repente, eles estavam acostumados a atuar separadamente, precisavam agora começar a se unificar e trabalhar juntos, porque eles eram funcionários de uma mesma empresa multinacional. E que não fazia nenhum sentido você ter uma negociação coletiva na SICA, em Jundiaí, na Arisco, em Goiânia, na Maizena, em Mogi Guaçu, na Kibon, em São Paulo, Pernambuco, e assim por diante, né? Se
são todos funcionários de uma mesma empresa. Agora, nós temos a nossa estrutura sindical antiquada também a superar. Então, muitas vezes é difícil você construir mecanismos para resolver esse problema organizativo dentro da estrutura sindical existente. Mas o trabalho em rede, exatamente pela flexibilidade que tem, que, aliás, beneficia as empresas, também é uma flexibilidade que pode beneficiar o movimento sindical. Então, trabalhar em rede não significa que você tem que estar na mesma federação, que você tem que estar na mesma central, que você tem que estar na mesma confederação, ou que você deve milhares de obrigações um para o outro. Não. Possibilita que você trabalhe juntos diante de um objetivo comum. E o movimento sindical precisa fortalecer essa ideia, porque apenas olhar também esse aspecto do ponto de vista do trabalho formal, como esses exemplos que eu mencionei, não é suficiente. Se nós olharmos no site da OIT, você vai verificar que, na avaliação da OIT, 47% da população economicamente ativa mundial é composta por assalariados, ou seja, menos da metade daquelas pessoas que no mundo estão em condições de trabalhar. Agora, não se sabe em que condições esses 47%, que representam 1,5 bilhão de pessoas assalariadas, em que condições elas trabalham, e muito menos se sabe sobre aqueles 53% restantes, se eles trabalham ou não. Talvez não trabalhem, não sei. Mas seguramente não têm emprego, eles não têm emprego formal. Ainda segundo os próprios dados da OIT, para cada 100 novos empregos que surgem, apenas 20 empregos são empregos formais, com contrato de trabalho, o que nós chamamos aqui de carteira assinada, essa coisa toda. Então, se o movimento sindical não conseguir encontrar mecanismos para organizar esse outro 80%, vamos supor que seja isso, ele tenderá a desaparecer. Porque, evidentemente, o trabalho formal está se reduzindo. E tenderá a se reduzir ainda mais com essa crise que estamos vendo apenas o comecinho dela. Infelizmente, qualquer avaliação que a gente possa fazer é de agravamento. E sempre vem à nossa cabeça, né, a comparação dessa atual crise com a de 1929. Só que essa aqui seguramente será muito pior do ponto de vista de consequências, exatamente pela maneira como o capital está organizado em rede e interdependente em todo o mundo. Então, nós estamos vendo o próprio governo tentando lidar com a situação aqui no Brasil. Tentando evitar, por exemplo, que o real se desvalorize. Aí você fica pensando, puxa vida, mas qual é o problema do real se desvalorizar? Isso será bom para as exportações brasileiras. É verdade. No médio e longo prazo, o setor agrícola e outros setores exportadores poderão se beneficiar. Só que há muita produção local aqui que depende de bens importados. E que estão reduzindo a sua produção, porque os seus custos estão aumentando em função do câmbio. Isso demonstra claramente o quanto que nós estamos dependentes, do ponto de vista da produção do capital, dessas redes. Então, a única resposta que eu posso imaginar, a partir do movimento sindical, seja para lidar com o tema da informalidade, para a defesa dos direitos, se tornou ainda mais importante nesse momento de risco e ameaça para os trabalhadores, né? É exatamente o trabalho em rede. E, para concluir, eu queria só chamar a atenção que nós estamos muito próximos da realização de um grande evento no Brasil, em Belém, que é o Fórum Social Mundial, que também é um grande encontro de redes sociais. Tenho tentado acompanhar, de certa maneira, em nome da CUT, a organização desse evento, e eu estou, sinceramente, muito preocupado. Há um investimento financeiro e humano grande para tornar esse Fórum Social Mundial um grande sucesso. O local que ele está previsto é um local muito interessante, muito importante, que é o tema do meio ambiente, da Amazônia, aquecimento global e tudo isso.
Mas eu não tenho ouvido ninguém falar de aproveitar esse momento para discutir a crise. Agora, se nós não aproveitarmos a presença dessas redes sociais, organizações sindicais, para colocar esse tema como o centro do debate e como que a sociedade vai reagir, porque o capital está reagindo, né? Então é dinheiro para socorrer banco, é dinheiro para socorrer montadora. Tudo bem, eventualmente uma outra iniciativa como essa pode ser até defendida, porque nós temos interesse em preservar nossos empregos, mas vocês podem ter certeza que a preocupação do capital não é essa. E já estão sendo anunciados milhares e milhares de missões, Vale do Rio Doce, como é que chama lá? 3M, e várias montadoras, e várias empresas, Dow Chemical, e por aí vai. Né? Isso apenas o comecinho. Então, eu acho que o movimento sindical e a CUT pode dar uma grande contribuição em forçar, em garantir que esse Fórum Social Mundial em Belém coloque esse tema como uma questão central a ser resolvida, né? a ser tratada, seja pelas organizações não governamentais, seja pelo Movimento Sem Terra, seja pelos movimentos urbanos e, particularmente, pelo movimento sindical, que deveria, e eu sei que a CUT faz um esforço nesse sentido, trabalhar em alianças com esses outros setores, que é também uma das vantagens que as redes proporcionam. Você não precisa ser exatamente igual, ter todos os objetivos iguais, mas naquilo que há, vamos dizer assim, afinidade do ponto de vista de redes, trabalhamos, né? Principalmente porque creio que a preocupação de todos é melhorar a situação da sociedade, melhorar, enfim, a justiça social, essa coisa toda. Então, eu deixo aqui essa saudação a vocês, acho que me estendi demais, e agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade, e tenho certeza que repetiremos esse evento muitas e muitas vezes. Obrigado. Obrigado, Keld. Vamos ouvir agora, então, a saudação do Arthur Henrique, que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores e também o presidente do Instituto Observatório Social. Arthur. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Dudu. Bom dia. Primeiro, cumprimentar aqui os companheiros Brian, o companheiro Patrício, e aproveitar também para cumprimentar os nossos companheiros e companheiras da Fundação Frederic Ebert. São parceiros históricos que muito têm contribuído com a luta e com a organização dos trabalhadores, não só no Brasil, em todo o mundo. Cumprimentar o companheiro Keld, que a gente... não é um convite, né? O Keld é aquele que pensou, idealizou, construiu relações do Observatório Social, quando estava ainda na Secretaria de Relações Internacionais da CUT. É um companheiro que, com certeza, tem muito a contribuir ainda com o movimento social, o movimento sindical, e por isso a gente não deixa ele escapar, né? E está sempre amarrando uma cordinha para garantir que a experiência do companheiro Keld, seja no Observatório Social, seja na própria CUT, na Central Única, ele possa continuar, agora com esse nome bonito de consultor, né, que também tem algumas vantagens, né? Consultor é aquele que dá palpite e não tem responsabilidade direta, então pode palpitar sobre várias coisas, né? Mas é a boa experiência, né? Uma pessoa, quando chega nessa fase, porque ele pode dar consultoria, pode dar conselhos, e com certeza grande parte dos conselhos e das consultas que são feitas pelo companheiro Keld, não só no Observatório, mas na CUT e no Movimento Sindical Internacional, são muito bem-vindas. Eu queria primeiro começar parabenizando mesmo essa discussão sobre questionamento de modelo de organização sindical ou de organização de reunião, né? Nós estamos numa fase muito positiva de questionamento de modelos, né? E eu acho que não poderia deixar de, nesta abertura da nossa 8ª conferência, falar sobre uma questão central, que é o que está no centro da crise
desta crise que nós estamos atravessando no mundo todo, que é importantíssimo o questionamento desse modelo, para também pensar as ações do conjunto do movimento social, do movimento sindical brasileiro e internacional em relação a não só o enfrentamento da crise, mas no questionamento do próprio modelo. E eu estou dizendo isso porque a gente passou aqui durante a década de 90, com certeza, grande parte dos companheiros e companheiras, sendo chamados de dinossauros, atrasados, daqueles que defendiam o papel do Estado, daqueles que defendiam que era importante o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, daqueles que achavam que era importante continuar tendo empresas estratégicas sob comando do Estado, não sob comando do governo, independente de quem esteja no governo, mas do ponto de vista do Estado como indutor do desenvolvimento, e nós passamos aquela década sendo não só chamados de dinossauros e atrasados, como, após a queda do Muro de Berlim, dizendo que só existia um modelo, que era justamente o modelo de desregulamentação do Estado mínimo, das privatizações, e que nós não nos preocupássemos que o mercado iria resolver todos os problemas. E resolveu. Tanto é que deu no que deu. Né? Essa desregulamentação, essa política de Estado mínimo, essa visão ideológica de que era preciso retirar o Estado de todo o processo de produção e absolutamente deixar que o mercado resolvesse todos os problemas, está no centro do modelo de produção capitalista e, portanto, no centro da crise que hoje nós assistimos em todo o mundo, com repercussões, evidentemente, também no Brasil. Digo isso porque acho que nós temos que aproveitar esse debate ideológico, porque ainda continua tendo gente no Brasil que, mesmo diante da crise, propõe austeridade fiscal, controle de gasto, que continua dizendo que é preciso manter superávit primário em números absolutamente vergonhosos, que é preciso controlar a inflação, mas num momento como esse, a nossa preocupação não é a inflação, é a desaceleração econômica, em alguns países a recessão, portanto a necessidade de reduzir juro. Estas questões todas estão no centro do debate desta crise e principalmente das consequências dessa crise. E eu acho muito feliz, portanto, a primeira questão, o questionamento do próprio modelo de organização, né? Talvez a gente consiga fazer dessa primeira experiência, retomar experiências gregas de discussão que não fique apenas nas mesas, mas que elas possam ter a interligação, evidentemente, com cada uma delas, porque isso é fundamental. Mas penso que nós estamos num momento muito interessante, se do ponto de vista da crise há uma série de riscos, já diziam os chineses, nós também temos uma série de oportunidades. E uma delas, na minha opinião, é essa discussão sobre a necessidade de um novo modelo, não só um modelo econômico, mas um modelo muito mais de desenvolvimento, de produção e de consumo. Também acho que o centro do debate do Fórum Social Mundial, o Keldy levantou isso, não poderia deixar de ser uma rediscussão do modelo de produção e de consumo. O debate sobre a forma como nós estamos produzindo no mundo tem a ver com a crise, seja ela financeira nesse primeiro momento, mas a crise ambiental, a crise social, e por isso nós temos um papel fundamental para debater entre nós alterações e mudanças e que modelo de desenvolvimento, de produção e de consumo nós queremos ter no mundo. E não sou daqueles que acham que agora que, por exemplo, no Brasil, nós conseguimos, depois de muito esforço, implementar um programa chamado Luz para Todos, que é levar energia elétrica para uma família no interior do norte do Piauí, que agora que ele tem um ponto de luz na casa dele, você fala, agora não consuma, não compre televisão, não compre geladeira, porque nós estamos querendo rediscutir o modo de produção e de consumo, não é nada disso. Mas é preciso rediscutir, por exemplo, do ponto de vista da indústria automobilística, a quantidade de carros existentes em São Paulo, porque daqui a pouco nós vamos ter dificuldade em andar. Já temos algumas, pequenas, mas é preciso realmente debater essas questões.
Segundo, eu queria falar um pouquinho sobre essa situação da crise e da nossa responsabilidade em enfrentar essa crise com aquilo que nos é mais importante, que é a preservação dos nossos empregos. Nós temos tido uma discussão muito forte com os empresários e com o governo, de que, para além das medidas que o governo vem tomando em relação a crédito, em relação à ampliação das possibilidades de financiamento, ou mesmo redução de tributos, não há no Brasil uma contrapartida em termos de ações governamentais que seja a exigência da manutenção dos empregos. E aqui no Brasil nós temos, por exemplo, algumas situações. Eu vou usar um exemplo muito simbólico que tem a ver com o debate que a gente faz no Observatório Social a respeito da responsabilidade social empresarial. A Vale do Rio Doce anunciou várias demissões. Uma grande parte delas em unidades no exterior, o que reforça a necessidade do nosso debate de fortalecimento, discussão e organização das redes. Segundo, uma empresa que tem responsabilidade social que aparece na televisão fazendo uma propaganda da imagem da empresa Vale como responsável, a primeira medida que toma, do ponto de vista da crise, é demitir trabalhadores. Primeira. Ninguém fala de reduzir, e ninguém fala do lucro absolutamente recorde histórico da Vale do Rio Doce dos últimos meses e dos últimos anos. Falava antes da crise, né? Aí vem a crise, aí estabelece como primeira decisão, né, nós temos que fazer diminuição do número de postos de trabalho, uma total, na nossa opinião, irresponsabilidade social e empresarial de uma empresa que tem como acionista, por exemplo, a Previ, que é um fundo de pensão brasileiro dos companheiros e companheiras do Banco do Brasil. Que nós também queremos debater papel social dos fundos de pensão e esperamos que a gente consiga no Observatório Social, é um sonho, fazer com que em todas as empresas aonde existam fundos de pensão dos trabalhadores, seja do Banco do Brasil, da Petrobras e de outros, que a gente possa debater qual é a função social e qual é o papel social dos fundos de pensão nessas empresas. Porque se é para simplesmente tomar a decisão de investimento ou não, apenas para garantir a rentabilidade, e esse deve ser um objetivo, garantir a rentabilidade, para que os trabalhadores e os aposentados do Banco do Brasil possam continuar recebendo sua aposentadoria, qual é a função social? Qual é o papel dos nossos representantes, inclusive vários eleitos ou indicados por nós, para estarem nessas empresas? Por exemplo, na Vale. Sexta-feira tem uma reunião do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce, no Rio de Janeiro, e nós estaremos lá em frente fazendo a nossa manifestação, luta e mobilização contra as demissões da Vale do Rio Doce, numa reunião do Conselho de Administração. E estará lá dentro da reunião do Conselho, com certeza, pessoas que já passaram por aqui. Aqui, quer dizer, não sei se nesse hotel, não sei se no Observatório Social, mas com certeza passaram pelo movimento sindical brasileiro. Então, esta responsabilidade é fundamental e nós queremos debater. Isso vale para várias coisas. Vale para a Embraer, vale para o setor de energia elétrica, vale para uma série de setores econômicos onde nós queremos fazer o debate a respeito dessa discussão mais ampla, e isso envolve, inclusive, o debate da criação de redes. E, por fim, falar sobre a estrutura sindical brasileira e a nossa dificuldade em construir e a importância de construir e de fortalecer um sistema e uma organização em redes no Brasil. E eu não vou usar o exemplo, vou usar dois exemplos. Vou usar um exemplo da dificuldade do lado daqueles que fazem um discurso de esquerda, muito de esquerda, e acabam fazendo o jogo da direita. Por exemplo, tem gente no movimento sindical brasileiro, eu não preciso dizer aqui quem é, se precisar eu digo, porque essa disputa a gente faz no cotidiano, que quando a gente começou a debater criação de redes, acha que diálogo social, criação de redes e conversar com o empresariado é abrir mão da sua postura combativa e você está fazendo conciliação de classe. Como se a gente pudesse negociar com o espelho. Né? Então a gente põe o espelho
né, todo mundo aqui que é do movimento sindical, na sua casa, e vamos negociar eu com eu, né? Porque aí fica mais fácil. É lógico que num país capitalista, num sistema capitalista, você negocia com o empresário. E, portanto, negocia relações de trabalho onde os interesses são conflituosos. Ou seja, nós tivemos muito problema, inclusive em relação à construção nossa aqui no Observatório, de discussão de redes, porque alguns acabam fazendo discurso tão à esquerda que não conseguem perceber a importância do debate que a gente faz em relação à construção de redes. Estou falando aqui do com lutas ou do sem lutas, mas sendo mais claro, porque até do ponto de vista da disputa sindical a gente vem fazendo esse enfrentamento. Por outro lado, eu acho que o movimento sindical brasileiro também conseguiu ter uma maturidade bastante suficiente para, por exemplo, construir 5 marchas da classe trabalhadora unificadas para discutir temas que são de interesse geral da classe trabalhadora, independente das nossas diferenças com as demais centrais sindicais, que não acabaram, que continuam existindo, e que não são poucas, são muito grandes. São diferenças de concepção, de história e diferenças de prática sindical. Mas quando está em jogo, por exemplo, um debate sobre a importância do salário mínimo, e o que tem a ver o salário mínimo com 40 milhões de brasileiros e brasileiras, nós não temos dúvida que o movimento sindical tem que ter maturidade para estar unificado e trabalhando uma proposta que possa ser melhor ou que possa resultar em conquista para esse conjunto de 40 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, quando a gente fala da unidade do movimento sindical, mesmo sabendo que nós mantemos as nossas diferenças de concepção, e acho que a mudança da estrutura sindical brasileira é importante para separar o joio do trigo e começar a ter realmente entidades cada vez mais representativas no Brasil para enfrentar esses desafios, nós também estamos falando da importância de criar redes. Porque a hora que você discute rede, não só numa empresa, mas nos exemplos que o Kjeld acabou de dar aqui, onde você tem uma cadeia produtiva para fazer pesquisa, para trocar experiência, para conhecer a realidade dessas empresas, nós também estamos falando, às vezes, na cadeia produtiva, de vários e vários sindicatos ligados a várias e várias centrais sindicais ao longo da cadeia produtiva. Então, se não tiver a condição de estabelecer o mínimo de debate entre estes vários sindicatos, esses vários trabalhadores, independente de qual a central em que ele está, você não consegue construir aquilo que, na nossa opinião, é fundamental, que é um plano de ação, uma ação sindical para melhorar a situação dos trabalhadores e ampliar as conquistas do conjunto da classe trabalhadora. E eu termino com isso. Nós temos muita satisfação na CUT do ponto de vista da experiência acumulada no Observatório Social, e o debate a respeito da criação de redes não é só para discutir pesquisa, não é só para fazer a discussão a respeito da troca de experiência entre trabalhadores de empresas multinacionais em vários países do mundo, inclusive no Brasil, porque a Petrobras é uma aqui, quando vai para a Bolívia, para o Equador ou para Argentina, é uma empresa tão multinacional como as outras multinacionais que nós falamos. A Gerdau é um exemplo claro que foi dado aqui pelo Brian. Então, nós temos uma tarefa que é transformar a importância de uma metodologia científica de pesquisa, que tem a seriedade que tem no Observatório Social, porque isso também é um elemento fundamental. Se a gente perde esse norte da questão da metodologia e do embasamento técnico das nossas pesquisas, você perde, evidentemente, em sustentabilidade do nome, inclusive da importância do observatório. Mas, além disso, se a gente consegue construir, e tem sido feito assim, ação sindical concreta, um plano de ação, programas de ação, um planejamento de ação sindical, com certeza a gente tem cada vez mais a ligação entre a pesquisa, a troca de experiência e a ação sindical. E é, com certeza, na ação sindical que a gente vai transformar as empresas, o país, o mundo e rediscutir os modelos
de desenvolvimento, de produção e de consumo em todo o mundo. Então, parabéns a todos e a todas, um bom seminário a todos nós. Obrigado. Obrigado, Arthur. Antes de dar continuidade aqui ao nosso seminário, nós vamos dar um coffee break, porque nós passamos um pouco da hora, mas antes disso eu queria convidar, e desfazer a mesa, queria convidar aqui uma pessoa, a Regina, por favor, venha até aqui, porque ela vai coordenar a mesa inaugural, que será após o coffee break. Mas a Regina é da nossa equipe do Observatório Social, é responsável pela discussão de responsabilidade social empresarial no Observatório, e também a pessoa que cuidou, junto com toda a equipe do Observatório, que coordenou esse processo de construção do oitavo Confederação de Pesquisa e Ação Sindical. Inclusive a sugestão deste layout, deste novo layout aqui, inspirado... Não é melhor ela subir? O dia que eu fico acima um pouco da média, alguém fala... Então, portanto, hoje sabemos que é uma inspiração grega, mas ela vai dar as melhores explicações, mas a Regina depois vai conduzir a mesa inaugural e aí a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. Então, obrigado a todos aqueles que usaram da palavra aqui, obrigado Arthur, Kelde, ao Brian e ao Patrício, e vamos então tomar café.